falar de um assunto muito legal, que são os cardápios. Como montar o seu cardápio, qual a importância de se ter um cardápio, tá bom? Então, quer aprender? É só continuar assistindo. Bom, você já deve ter ouvido falar que o nosso corpo precisa de 6 refeições diárias, que nós precisamos fazer refeições de 3 em 3 horas. Será que isso é verdade? Como nós vimos na semana anterior, na qual falamos sobre a pirâmide alimentar, as refeições elas precisam ser distribuídas de forma adequada durante o nosso dia. Como eu falei na semana passada, não adianta fazer um café da manhã de rei e um jantar de mendigo, como muita gente por aí fala. As refeições elas precisam ser equilibradas. E para que a gente possa fracionar essas refeições de forma adequada, o mais apropriado é que nós façamos 6 refeições diárias. Caso você não consiga fazer 6 refeições diárias, faça pelo menos 5. Porque dessa forma você vai distribuir os alimentos durante o seu dia e não vai fazer refeições muito grandes. Quanto mais tempo você fica sem comer, mais alimento você vai querer comer de uma só vez. Lembre-se sempre, é a quantidade associada à qualidade. Pense no seu corpo como se ele fosse um carro. O carro, para funcionar, precisa de quê? De combustível, isso mesmo. Então, o carro ele não vai sair do lugar se você não der combustível. E de tempos em tempos você vai precisar repor esse combustível, certo? O nosso corpo acontece da mesma forma. A diferença é que o nosso combustível acaba se esgotando mais rápido do que o combustível de um carro. Ele vai conseguir absorver o maior número de energia e aí durar mais tempo. No nosso corpo, o nosso corpo ele não consegue armazenar energia. Então, como eu já falei para vocês, se a gente consome em excesso, nosso corpo vai armazenar em forma de gordura. Muito bem. Você não acertou? Ah, não. Então, revela o vídeo da semana anterior, tá bom? Então, o nosso corpo ele não consegue armazenar energia como um carro. Então, nós precisamos ter uma periodicidade para se alimentar e tentar não fazer refeições muito grandes. Então, quando a nossa energia começa a se esgotar, o nosso raciocínio começa a ficar mais lento, a gente começa a ficar mais fadigado. Isso é sinal que a energia está acabando. E a gente dá outro nome para isso, que é fome. Então, se a gente começa de fraco, tonto, ver que a gente não está mais produzindo tanto como deveria, é sinal de que a gente precisa parar e comer. Ah, mas a minha barriga não está roncando, eu preciso comer? Sim, a fome ela tem diversos sinais. Tem pessoas que demoram um pouco para a barriga roncar e não é apropriado que a gente espere esse momento chegar, tá bom? Então, por isso que a gente precisa ter esse período, uma periodicidade. Seja de 3 em 3 horas, em 4 em 4 horas, veja o que mais se adequa a você. A quantidade de horas não é regra, mas tentem no máximo ficar de 3 a 4 horas sem se alimentar. Quando a gente vai ficando sem energia, o nosso corpo ele precisa repor essa energia de alguma forma. Se a gente não tem o carboidrato, que como a gente viu semana passada, é a fonte de energia do nosso corpo, ele vai buscar em outros lugares. E aí ele vai buscar nos músculos. Isso mesmo. Ele vai transformar a proteína que está no seu músculo em energia. Ou seja, você pode murchar os seus musculozinhos. E por último, ele vai queimar a sua gordura. Você vai se sentir fraco e aí você pode ter sérias complicações no futuro ou até mesmo no momento, dependendo do período que você ficou sem se alimentar. Claro que eu estou falando isso para pessoas que ficam longos períodos sem se alimentar. Come de manhã e depois só vai comer de noite. Então isso é inadequado. Se você vê que não vai ter tempo de fazer uma refeição mais elaborada, leva uma fruta na bolsa, leva algum tipo de alimento que vai satisfazer a tua vontade e vai matar a tua fome. O mais importante é que você não deixe as reservas energéticas do seu corpo acabar. Então, antes disso acontecer, já corre, come alguma coisa para você conseguir realizar todas as suas atividades diárias. Seja pensar, andar, dormir. Para tudo isso, teu corpo vai precisar de energia, tá bom? Dormir gasta menos energia, mas gasta também. Bom, e por que 5 refeições? Eu não posso fazer só café da manhã, almoço e jantar, que são as refeições principais? Não. O que acontece? Quando a gente faz as refeições intermediárias, que a gente chama de lanche, né? Lanche da manhã, lanche da tarde e à noite a gente chama de ceia, mas pode normalmente também chamar de lanche. Isso vai contribuir para você diminuir o armazenamento de gordura do teu corpo, vai manter a tua saciedade e ainda os níveis de energia do teu corpo eles vão ser constantes. Você não vai ter aqueles picos de... Se você come demais, você vai se sentir fadigado. Nossa, comi demais. Você fica empanturrado. Se você ficar empanturrado, você sente que o seu estômago está pesado, você não tem tanta produtividade. Se come de menos, você vai ficar fraco. Então, o melhor é comer de forma equilibrada para manter os níveis de energia sempre estáveis. Isso também vai evitar os picos de pressão, tanto para pressão alta quanto para pressão baixa. Normalmente, quando a pessoa fica longos períodos sem se alimentar, a pressão dela baixa
né? E ela pode ter uma hipoglicemia, pode ter um desmaio ou outras complicações mais sérias. Bom, Magno, então para que eu preciso saber de tudo isso? Para montar o seu prato ideal. Então, se eu quero montar um prato ideal com todos os grupos de alimentos, de forma a manter os meus níveis energéticos estáveis, a ganhar massa magra, me sentir bem com o meu corpo, sem acúmulos de gorduras exagerados, eu vou lembrar da pirâmide alimentar e vou montar o meu prato. Eu já entendo dos nutrientes e eu vou conseguir montar um prato, ó, adequado. Então, na montagem do prato, a gente precisa lembrar de uma coisa que é muito importante. Mas o que será? A alimentação colorida. Com certeza você já deve ter ouvido isso por aí. Muitas pessoas falando que a alimentação tem que ser colorida, tem que ter verde, tem que ter vermelho, tem que ter roxo, tem que ter todas as cores. Mas por que será que a alimentação não precisa ser colorida? Quando eu falo em alimentação colorida, eu não estou falando apenas em folhas, tá bom? Estou falando em carne, estou falando em verduras, frutas, tudo isso vai colorir o meu prato. Então, vamos falar um pouco agora sobre as cores. Algumas cores, ela tem predominância de alguns nutrientes. Então, confere aí, qual alimento tem qual nutriente. Alimentos da cor vermelha, fonte de carotenoides que se transformam em vitamina A, faz bem ao coração e à memória, previne o câncer, fortalece os olhos e a pele. Alguns desses possuem o licopeno, uma substância que ajuda contra o câncer de próstata. Alimentos de cor verde, alguns desses são ricos em cálcio, fósforo e ferro, promovem o crescimento e ajudam na coagulação do sangue, evitam a fadiga mental, auxiliam na produção de glóbulos vermelhos no sangue, além de fortalecerem os ossos e dentes. Também são fontes de fibras que previnem doenças como câncer e diabetes. Alimentos da cor branca contêm vitaminas do complexo B e os flavonoides, que atuam na proteção das células, auxiliam na produção de energia, no funcionamento do sistema nervoso e inibem o aparecimento de coágulos na circulação. Os alimentos de coloração roxa, eles contêm niacina, que são vitaminas do complexo B, minerais, potássio e também vitamina C. Mantém a saúde da pele, nervos, rins e aparelho digestivo. Retarda o envelhecimento e grande parte dos alimentos deste grupo possuem ainda um poderoso antioxidante que previne doenças cardíacas. Alimentos laranja são fontes de carotenoides, ricos também em vitamina C, um antioxidante fundamental para a proteção das células, contribuem para manter a saúde do coração, visão e sistema imunológico. Então, quanto mais colorida a sua alimentação for, mais rica em vitaminas, minerais, fibras e outros nutrientes como carboidrato, proteína e lipídio vão estar presentes no teu prato e a sua alimentação vai ser ainda mais saudável e equilibrada. Você vai conseguir fornecer para o teu corpo tudo aquilo que ele precisa para funcionar perfeitamente, como a gente viu na semana passada. Além do que, é sempre importante lembrar que todas essas substâncias, todos esses nutrientes, eles são importantes também para te ajudar a viver melhor, prevenir doenças e além de viver bem mais. Visto isso, você já sabe montar o seu prato? Então brinque com os alimentos, brinque com as cores, diversifique, saia da mesmice de todo dia comer a mesma coisa. Tem gente que todo dia come a mesma coisa, vamos diversificar. Se hoje eu comi carne de boi, amanhã eu como frango, depois eu como peixe. Ah, eu não gosto de peixe, eu não gosto de frango. Então vai diversificando o modo de preparo. Se hoje eu comi carne de boi cozida, amanhã eu vou comer assada, depois eu vou comer um frango cozido. Então diversifique não só o tipo de alimento, como a forma de preparar. Como vocês viram também no meu exemplo, não precisa ser nenhum tipo de prato sofisticado. Use a sua criatividade e faça do simples o diferente, o melhor e o mais gostoso, não é mesmo?